pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esta obra, A Gaia Ciência de Nietzsche. Esta obra é muito legal, esse livro é muito interessante. Eu considero até um dos mais interessantes para quem está se iniciando na filosofia, em Nietzsche, enfim. Por quê? Primeiro, ele perpassa por vários assuntos, como é costumeiro na obra do autor. Esse livro ele vai falar sobre arte, sobre moral, sobre história, conhecimento, a verdade, enfim. Mas eu chamo a atenção, por que eu gosto de A Gaia Ciência? Porque é um livro bastante rápido, é o livro mais rápido, de leitura mais rápida de Nietzsche. Ele consegue ser extremamente direto, conciso. Ele usa diálogos no livro, ele usa parábola, poesia, os seus aforismos. E assim, o livro tem essa característica, são trechos curtos e bem diretos e muito bem acabados, né? E eu aconselho. O que eu li é exatamente essa obra aqui. Guimarães Editores, de Lisboa, a editora. Eu gostei muito do tradutor, que é Alfredo Margarido. Eu achei muito interessante, uma obra muito bem feita, uma tradução bem coerente. Eu gostei. Eu espero que vocês também gostem. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e sempre, né, esperando que vocês gostem e leiam. Para pesar, um duplo desgosto é mais fácil de suportar do que um único. Não queres experimentar? Contra a vaidade. Não inches, a menor cadela te esvaziaria. Remédio para o pessimismo. Queixas-te porque não encontras nada a teu gosto? São então sempre os teus velhos caprichos. Ouço-te praguejar, gritar e escarrar. Estou esgotado, meu coração despedaça-se. Ouve, meu caro, decide-te livremente a engolir um sapinho bem gordinho de uma só vez e sem olhar. É remédio soberano para a dispepsia. A minha dureza. É preciso que eu vença 100 degraus. É preciso que eu suba, e ouço-vos gritar. És duro, será então que nós somos de pedra? É preciso que eu vença 100 degraus, e ninguém aparece para me ajudar. No livro primeiro, um trecho, a consciência. A consciência é a última fase da evolução do sistema orgânico. Por consequência, também aquilo que é de menos acabado e de menos forte neste sistema. Ainda falando da consciência. Enquanto uma função não está madura, enquanto não atingiu seu desenvolvimento perfeito, é perigosa para o organismo. É uma grande sorte que ela seja bem tiranizada. A piedade é o sentimento mais agradável para aqueles que são pouco altivos e que não têm possibilidade de fazer grandes conquistas. A presa fácil. Qualquer ser que sofre é presa fácil, é coisa que os encanta.
Elogia-se a piedade como sendo a virtude das mulheres fáceis. O mal. Examinai a vida dos homens e dos povos melhores e mais fecundos, e perguntai se uma árvore, que deve elevar-se altivamente nos ares, pode dispensar o mau tempo e as tempestades. Se a hostilidade do exterior, as resistências exteriores, todas as espécies de ódio, de inveja, de teimosia, de desconfiança, de dureza, de avidez e de violência, não fazem parte das circunstâncias favoráveis, sem as quais nada, nem sequer a virtude poderia crescer grandemente? O veneno que mata as naturezas fracas é um fortificante para os fortes, e por isso não lhe chamam veneno. O que os outros sabem de nós. O que sabemos de nós próprios, o que a nossa memória reteve, é menos decisivo do que se pensa para a felicidade da nossa vida. Chega um dia em que surge nela aquilo que sabem os outros, ou julgam saber, de nós. Damo-nos então conta de que a sua opinião é mais poderosa, arranjamo-nos melhor com a má consciência do que com a má reputação. Já no livro segundo, As sem êxito. Nunca tem êxito essas pobres mulheres que se tornam inquietas e incertas e falam demais em presença daquele que amam, porque é uma ternura discreta e fleumática que seduz mais seguramente os homens. E enquanto mantiverdes ainda, seja no que for, vergonha de vós próprios, não sereis capazes de ser dos nossos. Aqui no livro terceiro, um trecho interessante em que ele fala sobre integração de conhecimento e interdisciplinaridade. E quão longe estamos ainda de ver juntar-se ao pensamento científico as faculdades artísticas e a sabedoria prática da vida, de ver formar-se um sistema orgânico superior em relação ao qual o sábio, o médico, o artista e o legislador, tais como agora os conhecemos, aparecessem como pobres velharias. Uma crítica. Benevolência. A famosa contraposição de Nietzsche entre o forte e o fraco, ou entre o mais forte e o mais fraco, seu conflito de forças. Benevolência. Fará uma célula ato de virtude quando se transforma até substituir as suas funções pelas de uma célula mais forte? Não pode fazer outra coisa. Fará mal a célula mais forte quando assimila a outra? A isso é também obrigada. É necessário que o faça porque aspira a uma copiosa compensação e deseja regenerar-se. É preciso mesmo distinguir em matéria de benevolência entre o instinto de assimilação e o instinto de submissão, conforme são o mais forte ou o mais fraco que experimentam a benevolência. No mais forte, que quer fazer de qualquer coisa sua função, são o prazer e o desejo que se unem. No mais fraco, que gostaria de se tornar função, são o prazer e o desejo de ser desejado. A piedade entra essencialmente no primeiro destes dois casos, é uma agradável emoção do instinto assimilador que desperta o aspecto do mais fraco. É preciso, aliás, pensar que forte e fraco são conceitos relativos. Saúde da alma. Importa que se conheça o seu objetivo, o seu horizonte, as suas forças, os seus impulsos, os seus erros e, sobretudo, o ideal e os fantasmas da sua alma para determinar o que significa a saúde, mesmo para o seu corpo, os que procuram o repouso. Reconheça os espíritos que procuram repouso pelo grande número de objetos escuros com que se rodeiam. Aquele que quer dormir faz a obscuridade no seu quarto ou encolhe-se numa caverna. Indicação para aqueles que não sabem exatamente o que procuram acima de tudo e que bem gostariam de o saber. Sempre em nossa companhia. Tudo aquilo que é da minha espécie, na natureza e na história, fala-me.
Louva-me, encoraja-me, consola-me. O resto não o entendo, ou esqueço imediatamente. Nunca estamos senão em nossa própria companhia. Com a multidão. Até agora caminhou com a multidão, de quem é o panegirista, mas um dia há de ser o seu inimigo, porque a segue imaginando que a sua preguiça ali poderá encontrar a sua solução. Ainda não aprendeu que a multidão não é bastante preguiçosa para ele, que caminha sempre para diante, que não permite que ninguém se detenha. E ele gosta tanto de se deter. Aqui, o panegirista é aquele que elogia, ok? Para morrer a rir. Vejam, vejam, fogem dos homens, mas os homens vão atrás dele, porque ele corre diante deles, de tal modo são animais de rebanho. Limites do nosso ouvido. Nunca se ouvem senão as perguntas para as quais se é capaz de encontrar uma resposta. Atenção! Não há nada que tanto gostemos de mostrar aos outros como o selo do segredo, sem esquecer o que há debaixo. Riso. O riso é um prazer maligno que se toma com uma consciência pura. Grande homem. Pelo fato de alguém ser um grande homem, não se tem o direito de concluir que é um homem. Talvez não seja mais do que um rapazinho, ou um camaleão de todas as idades da vida, ou então uma mulherzinha transformada em homem por um mágico. Os profundos. Os lerdos do conhecimento imaginam que ele exige lentidão. O homem sem alegria. Um único homem sem alegria basta para criar numa casa inteira um mau humor contínuo e para envolver numa nuvem escura. E é um milagre se este homem não está presente. É preciso muito para que a felicidade seja doença tão contagiosa. De onde é que vem isso? Sempre em nossa casa. Um dia, tendo alcançado o nosso fim, só com orgulho falaremos das longas peregrinações que fomos obrigados a fazer. Mas, na realidade, não nos tínhamos apercebido da viagem. Se chegamos tão longe, foi precisamente porque em todos os lugares nos parecia estarmos em nossa casa. Aqui um pequeno diálogo. Subspécie aeterni. Tu afasta-te cada vez mais dos vivos, não tardará muito que eles te risquem das suas listas. É o único meio de participar no privilégio dos mortos. Qual privilégio? Nunca mais morrer. Porque a nobreza de uma alma se reconhecerá sempre no fato de ela não ter medo de si própria, não esperar dela nada de vergonhoso, e voar sem escrúpulos por toda parte onde o seu desejo, pássaro nascido livre como é, a chama. Onde quer que for, será sempre para o sol e para a liberdade. E num trecho intitulado O que é necessário aprender com os artistas? Porque a sua força sutil se detém geralmente no ponto onde acaba a arte e começa a vida. Mas nós queremos ser os poetas da nossa vida. E, em primeiro lugar, nas mais pequenas coisas, nas íntimas banalidades do cotidiano. Façamos sempre brilhar de forma grandiosa o nosso exemplo. Obscureçamos o nosso vizinho com o fulgor da nossa luz. Recusemo-nos a nos tornar a nós próprios mais sombrios por amor dele, como todos os castigadores e todos os descontentes. Escutemo-nos antes a nós, olhemos para outro lado. Um trecho aqui bastante polêmico. Elementos da grandeza. Como chegar a um grande objetivo se não sentirmos primeiro em nós a força e a vontade de provocar grandes sofrimentos? Saber sofrer é a coisa mais insignificante. Mulheres fracas, escravos mesmo, chegam muitas vezes a ser mestres nessa arte.
mas não perecer de miséria interior, não morrer de incerteza quando se causa um grande sofrimento e dele se ouve subir o grito, eis o que é grande, o que pertence ao domínio da grandeza. Aqui no título é preciso aprender a amar. Eu até grifei, eu acho que cabe uma reflexão. É bonito. É meio longo, mas eu vou ler inteiro. O que se passa para nós no domínio musical? Devemos, em primeiro lugar, aprender a ouvir um motivo, uma área, de uma maneira geral, a percebê-lo e distingui-lo, a limitá-lo e isolá-lo na sua vida própria. Devemos, em seguida, fazer um esforço de boa vontade para o suportar, malgrado a sua novidade, para admitir o seu aspecto, a sua expressão fisionômica e de caridade, para tolerar a sua estranheza. Chega, enfim, o momento em que já estamos afeitos, em que o esperamos, em que o pressentimos que nos faltaria se não viesse, a partir de então, contínua, sem cessar exercer sobre nós a sua pressão e o seu encanto, e, entretanto, tornamo-nos os seus humildes adoradores, os seus fiéis encantados, que não pedem mais nada ao mundo senão ele, ainda ele, sempre ele. Não sucede assim só com a música. Foi da mesma maneira que aprendemos a amar tudo o que amamos, a nossa boa vontade, a nossa paciência, a nossa equanimidade, a nossa suavidade com as coisas que nos são novas acabam sempre por ser pagas. Porque as coisas despojam para nós do seu véu e apresentam-se a nossos olhos como indizíveis belezas. É o agradecimento da nossa hospitalidade. Quem se ama a si próprio aprende a fazê-lo seguindo um caminho idêntico. Existe apenas esse. O amor também deve ser aprendido. É dos trechos que mais me chamaram a atenção no livro. Livro 5º. Nós que não temos medo. Treme, carcaça. Ainda tremerias mais se soubesses onde te levo. O solitário fala mais uma vez. E também nós frequentamos homens, e também nós vestimos humildemente o traje pelo qual nos tomam, nos avaliam, nos procuram, e andamos assim vestidos em sociedade. Quer dizer, no país das máscaras, que não querem ser assim chamadas. E também nós agimos como todas essas máscaras avisadas e repelimos de uma maneira perfeitamente delicada qualquer curiosidade que não se dirija ao nosso trajo. Mas há ainda outras maneiras, outros truques para visitar os homens. Pode-se fazê-lo como fantasma, por exemplo, o que é muito de aconselhar quando se quer desembaraçar-se lentamente deles, ou inspirar-lhes receio. A mostra. Estendam a mão para vos apanhar. Encontram o vazio. Isso assusta. Ou então entrai por uma porta fechada. Ou ainda, quando tudo está às escuras. Ou ainda, quando toda a gente está morta. É essa, por excelência, a partida do homem póstumo. Imagina então, dizia um deles, um dia completamente esgotado pela impaciência que teríamos vontade de suportar assim este afastamento, esta frieza, este silêncio tumular e esta solidão subterrânea. Esta solidão escondida, muda, inexplorada. Pois bem, amigos, eu quero com isso concluir essa breve exposição. Tá? Espero que tenham gostado, que tenham se interessado pela obra. Perdoem as nossas falhas. Ok? Espero vê-los em breve aqui. Muito obrigado. Forte abraço do Pensador Mascarado.